Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo, mas não é qualquer viagem. Nós vamos voltar 30 mil anos para desvendar um mistério incrível, usando ciência de ponta para descobrir o que pode ter sido, olha só, a primeira animação da história da humanidade. Pensa comigo. Quando a gente fala em cinema, logo vem à cabeça Hollywood, luzes, câmera, ação, certo? Mas e se eu dissesse que a arte de contar histórias com imagens em movimento não nasceu no século XX, mas sim na Idade da Pedra, nas profundezas de uma caverna? Bom, tudo começa na caverna Chauvet, lá na França. Por décadas, arqueólogos ficavam coçando a cabeça diante de algumas pinturas. Eles viam animais com múltiplas pernas, várias cabeças. A explicação inicial parecia óbvia, né? Ah, devem ser erros do artista. Ou talvez ele só pintou um bicho por cima do outro sem querer. Só que a verdade era muito, mas muito mais genial do que isso. Ok, então vamos mergulhar nessa investigação. A ciência moderna começou a tratar essa caverna como se fosse literalmente uma cena de crime, procurando cada pequena pista que aqueles artistas antigos deixaram para trás. A análise se concentrou em três áreas principais. Primeiro, as fontes de luz, como eles iluminavam aquele lugar. Segundo, a composição dos pigmentos e como eles eram aplicados. E terceiro, o ponto mais crucial de todos, mapear com uma precisão cirúrgica aquelas sobreposições, aqueles supostos erros. E a primeira grande pista veio justamente da luz. Os restos de mais de 300 tochas não estavam espalhados de qualquer jeito, não. Havia um padrão muito claro. Elas foram posicionadas de um jeito estratégico para iluminar exatamente as pinturas com membros extras. A luz não era só para enxergar, era parte do espetáculo. E é aqui que a história dá uma virada fascinante. A arqueologia sozinha não ia resolver o enigma. Foi preciso unir forças com a neurociência para finalmente decifrar o código deixado por nossos ancestrais. A chave para tudo isso é um conceito chamado persistência retiniana. É exatamente o mesmo princípio que faz o cinema moderno funcionar. Nosso cérebro basicamente segura uma imagem por um instante depois que ela some. Se outra imagem aparece bem rápido no lugar, o cérebro emenda uma na outra e pronto, a mágica acontece. A gente tem a ilusão de movimento. E aqui estão os dados que provam a teoria. Em simulações, quando as pinturas eram vistas sob uma luz fixa, constante, só 12% das pessoas percebiam o movimento. Mas se liga nisso. Sob uma luz que ficava piscando, imitando uma tocha, esse número saltou para impressionantes 94%. A prova estava aí. A luz tremida da tocha era o projetor. Lembra daquele bisão de 8 patas? Agora tudo faz sentido. Não era um erro, era uma genialidade. As patas traseiras mostram a posição da corrida, as dianteiras a posição seguinte. A luz da tocha dançando na parede iluminava cada pose de forma alternada. E o cérebro fazia o resto. O bisão ganhava vida. Mas, beleza, ter a teoria e os dados é uma coisa. Outra completamente diferente é reviver a experiência. E para conseguir isso, a ciência usou as ferramentas mais avançadas que a gente tem hoje. Uma equipe internacional usou uma combinação de tecnologias de ponta, escaneamento a laser, o tal do LIDAR, para mapear cada centímetro da caverna, espectrofotometria para recriar as cores como elas eram vistas sob a luz do fogo, e o mais incrível de tudo, uma inteligência artificial que simulava com perfeição o jeito que a chama de uma tocha paleolítica dançava. O resultado foi de tirar o fôlego. A reconstrução em realidade virtual não mostrou só uns animais se mexendo, ela revelou histórias inteiras se desenrolando nas paredes, cenas de caçadas com começo, meio e fim, manadas e migração, até interações bem complexas entre diferentes espécies. Era um verdadeiro cinema pré-histórico. Mas o que tudo isso significa, afinal? Essa descoberta não muda só a história da arte ou do cinema. Ela muda a nossa própria compreensão sobre a inteligência de quem veio antes de nós. E olha só que impressionante o quão avançados eles eram. As técnicas usadas há 30 mil anos são um paralelo direto dos princípios fundamentais da animação que a Disney estabeleceu no século XX. Antecipação, que é preparar para o movimento, timing, que controla a velocidade da ação, encenação, que guia o olhar do público. Pensa bem, tudo isso já estava lá. E a caverna Chauvet não foi um caso isolado. Técnicas parecidas foram encontradas no mundo todo, de Sulawesi, na Indonésia, há 45 mil anos, até Lascaux e Altamira, na Europa. Não foi a invenção de uma pessoa só, mas uma inovação humana que aconteceu em vários lugares. E é aqui que a implicação se torna monumental. Aquele pensamento abstrato e a capacidade de contar histórias que a gente achava que tinham surgido com a agricultura há 10 mil anos, agora precisam ser empurrados 20 mil anos para o passado.
E isso nos força a questionar a própria ideia de civilização. Pensa bem, se ser civilizado é ter tecnologia, comunicação e cultura. Então, o que essa descoberta nos diz sobre nossos ancestrais de 30 mil anos atrás? A grande lição é que, da próxima vez que as luzes do cinema se apagarem, vale a pena lembrar que essa experiência é uma tradição muito, muito antiga. Uma necessidade humana de contar histórias, com luz e sombra que não tem 100 anos, mas dezenas de milhares de anos, e isso deixa a gente com aquela pulga atrás da orelha, né? Se o primeiro cinema estava escondido à vista de todos por 30 mil anos, que outras tecnologias, que outras histórias e que outras maravilhas de nossos ancestrais ainda estão lá fora só esperando para serem descobertas pela ciência? Bom, uma coisa eu posso dizer, senta o dedo no like e fica esperto aí que a gente vai continuar procurando. Até o próximo vídeo.